E no Aeronotícias de hoje, Latam é a companhia aérea mais amada pelos paulistanos em prêmio da Veja São Paulo. Tem mais prêmios para a Latam aí, gente. Passageiro é preso após agredir comissária e abrir porta de avião após pouso. Mais um caso aí que a gente vai comentar, né? Infelizmente, mas a gente precisa falar sobre isso, que é um problema recorrente e precisa acabar isso aí, pessoal. E pilotos brasileiros são procurados pela empresa Air Arábia, que fará roadshow em São Paulo. Além disso, vagas na Azul, novas vagas na Azul, tá? Inclusive você tem que se inscrever essa semana, quem tiver interessado aí, e na Gol. Então vamos falar sobre tudo isso agora no Aeronotícias. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E a Latam é a companhia aérea mais amada pelos paulistanos em prêmio da Veja São Paulo. Olha aí que legal, pessoal. Então ganhou prêmios mais amados da Veja São Paulo, né? A Vejinha, que é aquela revista que vem anexa, né? A revista Veja, aqui em São Paulo, na categoria Companhia Aérea. É uma nova categoria que eles implementaram aí, legal, né? É a primeira vez que a Vejinha inclui as companhias aéreas entre os premiados. E a Latam estreou no primeiro lugar na categoria. A pesquisa anual é feita entre os leitores e revela quais são as marcas e os estabelecimentos mais amados na capital, na opinião dos paulistanos, né? Esse ano o levantamento contemplou mais de 40 categorias, incluindo bares, cinemas, casas de show, shoppings e academias. É conhecido esse reconhecimento da Vejinha, tanto que a gente vai às vezes em bares, em restaurantes, tem lá o reconhecimento, foi considerado o melhor restaurante em tal ano pela revista Veja, enfim. É um reconhecimento muito, digamos assim, que traz muito conceito para quem ganha, né? Traz muito prestígio. E pela primeira vez, então, na categoria empresas de aviação, a Latam faturou, né? E além disso, pessoal, a Latam comemora outros reconhecimentos internacionais, além da Vejinha, que é aqui em São Paulo, né? Então, olha só, também ganhou da Folha de São Paulo o prêmio Melhor Companhia Aérea Brasileira no prêmio Viaja São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, e também tem se destacado no cenário internacional. O grupo Latam foi reconhecido em 9 diferentes categorias na 26ª edição do Skytrax. Esse aqui é o Oscar da aviação, né? Então, foi feita aí essa 26ª edição em Paris. Também venceu o Apex Best Awards 2025 na categoria Melhor Companhia Aérea da América do Sul, com destaque para os serviços Cabine Premium Business, né? Wi-Fi a bordo e outras inovações associadas ao alto padrão de qualidade para os passageiros. Parabéns à Latam, eu tenho viajado aí com a Latam, gente, e a empresa tem feito aí digamos assim, dentro da nossa realidade brasileira, né? É uma empresa que tem com os pés no chão, que isso é muito importante. Aqui no Brasil tudo é difícil, então você tem que ter os pés no chão. Hora de trazer avião é hora de trazer avião, hora de segurar, enfim, então tudo com os pés no chão. A empresa tem se destacado e tem feito o arroz com feijão bem feito. Não adianta ficar colocando um monte de mistura e deixar o arroz com feijão de qualquer jeito. Então a Latam aí tem feito o arroz com feijão bem feito e isso aí tem trazido importantes frutos para a empresa. A empresa tendo lucro, que é muito difícil aqui no Brasil. Lembrando que, por exemplo, outras empresas aí em 15 anos, só 2 anos teve lucro. A outra empresa, 25 anos, acho que 4 anos apenas teve lucro. Não é normal, né, gente? Então a Latam aí vem se destacando, né? Parabéns à Latam. Esperamos que as empresas brasileiras, não só a Latam, as demais também, façam o arroz com feijão bem feito e também tenham essas
os mesmos resultados, né? E mais uma notícia dessa aí, gente. Notícia triste, né? Passageiro é preso após agredir comissária e abrir porta de avião após o pouso em Londres, né? Então olha que situação, né? Um voo da Arábia Saudita para Londres atrasou mais de 2 horas depois que um passageiro agrediu uma comissária ao tentar abrir a porta da aeronave enquanto ela taxiava após o pouso no aeroporto de Heathrow. Que coisa, né? O que tem que fazer com a figura dessa aí? Era um 787-10, grande, né? Um aviãozão grande, Dreamliner da Saudi Airlines, e havia acabado de pousar em Londres, vindo de Jeddah, uma das principais cidades sauditas, quando o passageiro se levantou e foi até a primeira porta do lado direito, tentando acionar o mecanismo de abertura. Que coisa, né? O que tem que acontecer com um cidadão desse aí, né? Uma comissária que tentou impedir a ação foi agredida pelo passageiro, que conseguiu acionar as escorregadeiras de emergência, armadas automaticamente após o fechamento das portas no fim do embarque. Olha, gente, enfim. Equipes de emergência foram acionadas, contiveram o elemento e o levaram preso. No entanto, a aeronave precisou ser desembarcada ainda na pista de táxi para a remoção da escorregadeira inflada antes de seguir até o portão. Como consequência, os passageiros só chegaram ao terminal 2 horas após o pouso. Então, olha só que bagunça, né? E o voo de retorno para a Arábia Saudita sofreu atraso de 4 horas. A identidade do passageiro não foi revelada. Ele foi apenas identificado como um homem de 33 anos e acabou liberado, olha aí, ó, após prestar depoimento, segundo informou o portal The Independent. Triste, né? Tinha que ficar preso aí pelo menos alguns dias, para pensar no cantinho ali da cadeia, né? Para nunca mais fazer um negócio desse, né, gente? É inacreditável como isso ainda acontece e a legislação tem que ser mais dura com esse pessoal, tá? Porque aí, ó, vai lá, presta depoimento, dá um box na comissária e fica tudo certo. Tá tudo certo, é só ir lá prestar depoimento. O que ele falou nesse depoimento que foi liberado, né? Enfim, triste, né? E vamos falar de coisa boa. Para começar a semana bem, né? Pilotos brasileiros são procurados pela Air Arábia, que fará roadshow em São Paulo. Roadshow é quando eles vêm procurar tripulantes aqui no Brasil, né? A companhia Air Arábia dos Emirados Árabes Unidos promoverá um roadshow de recrutamento em São Paulo entre os dias 8 e 13 de setembro, agora esse mês, já no início do mês, né? Primeira quinzena. Com o objetivo de selecionar comandantes e copilotos que têm carteira de Airbus A320. Ah, eu sou piloto, eu posso concorrer? Desde que você tenha carteira, né? Na sua CHT você tenha carteira do Airbus 320. Com certeza pode concorrer. Vamos ver aqui quais são os requisitos, né? As oportunidades foram divulgadas pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, e os interessados podem acessar as descrições completas das vagas e aplicar diretamente no site da empresa. A empresa foi fundada em 2003, possui atualmente uma frota de aeronaves A320, operando desde bases em Sharjah, Abu Dhabi, Marrocos, Egito e Paquistão. A empresa anunciou recentemente uma nova base em Dammam, na Arábia Saudita, além de outras expansões futuras. E a companhia também encomendou 120 novas aeronaves. Olha, quantas aeronaves, hein? Com expectativa de operar um total de 200 unidades do modelo até 2029. Então tem aqui o link, tá? Tem o link aí. Quem tiver interesse, só comentar aqui, né, que eu mando o link para vocês. Quem tiver interesse ou conhecer alguém que tenha interesse em aplicar para essas vagas aí, normalmente os salários são bons, tá, gente? É na faixa aí de R$60 mil por mês para copiloto e quase 90 mil para comandante normalmente, tá? Eu tô falando aqui a média que essas empresas costumam pagar, tá bom? E às vezes tem, e às vezes mais, e diversos outros benefícios. Assim, o ônus é ter que morar lá, né? Aí vai com a família e seja feliz. A vida é assim mesmo, né? Vai viver com novas oportunidades e novas experiências, né? O sindicato informou que atua apenas como divulgador das oportunidades, assim como a gente aqui, e não assume responsabilidade sobre o processo seletivo que será conduzido diretamente pela empresa, né? Ou seus representantes. Tem que escrever isso porque tem gente que fica perguntando como se
O sindicato que fica perguntando pro sindicato, mas precisa do quê? Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não é o sindicato que tá abrindo a vaga, gente, é a empresa. Então não adianta ficar perguntando pro sindicato, né? Ele só tá fazendo a divulgação, né? Então, mais uma excelente oportunidade aí para pilotos brasileiros que já voam o A320 e uma excelente oportunidade para expatriar, para sair do Brasil, né? Para ter outras oportunidades internacionais. E além disso, oportunidades aqui no Brasil da Azul para gente de aeroporto, como a gente sempre divulga aqui, ó. A vaga foi aberta no dia 21 e vai até o dia 6 de outubro. Inscrições abertas até 6 de outubro para gente de aeroporto em Marabá, no Pará. Então, se você tem interesse em ser agente de aeroporto da Azul, com todos os benefícios da Azul, gente, então, uma excelente oportunidade. Ah, porque aqui na minha cidade não tem oportunidade. Olha, tem oportunidade. O Marabá, né? Cidade lá do Pará, né? Com oportunidade para agente de aeroporto. Requisitos: ensino médio, facilidade de comunicação, resiliência e destreza com informações, como a gente sempre fala aqui, né? Não está falando nada de inglês, né? Está falando facilidade em comunicação. O que é uma boa comunicação? Facilidade, capacidade de você produzir uma ação ou uma satisfação, ou os dois, tá? E também resiliência e destreza com informações, saber passar a informação correta, com credibilidade para aí os usuários, né? Aqui tá falando de inglês sim, desculpa, tá, gente? Ó, será um diferencial, tá? Um diferencial. Conhecimento da língua inglesa ou espanhola. Diferencial, não está dizendo que é requisito, que é obrigatório, né? Claro, o inglês, como eu sempre falo aqui, ele sempre ajuda. Mas o que as empresas pedem, em primeiro lugar, como está comprovando aqui, é a comunicação em português. Não adianta nada você saber falar inglês, mas não ter uma boa comunicação na sua língua, no português, tá? Então, as etapas do processo: cadastro, triagem, entrevista, pré-contratação e contratação. Tá? Quem tiver interesse, só comentar aqui embaixo. Nos comentários eu mando o link para vocês aí, tá bom? E também tem outra vaga de agente de aeroporto em Tabatinga, no Amazonas. Efetivo, presencial, né? Também para PCD, não é exclusiva para PCD, também para PCD. E deixa eu ver aqui os requisitos, ó. Requisitos: o que precisa trazer na bagagem, os pré-requisitos: ensino médio completo. De novo, facilidade de comunicação, resiliência e destreza com informações e desenvoltura com sistemas operacionais, saber mexer em computador, né? Não só em celular, em computador é importante também, porque vai trabalhar ali num ponto de atendimento com um terminal, então é importante saber mexer no computador. Você não precisa ser um expert, tá, gente? Mas tem que ter ali uma certa destreza. Lembrando que a Academia do Ar também tem curso de agente de aeroporto. Quem tiver interesse, curso excelente, rápido, econômico, te ajuda muito nessas vagas aí. Você vai se diferenciar dos demais candidatos porque você vai saber o que um agente de aeroporto faz, né? Você sabe o que um agente de aeroporto faz? Quais são, digamos assim, todas as funções de um agente de aeroporto? Pouca gente sabe, tá? E não fala nada, nesse aqui não está falando nada de língua inglesa, nem espanhola, tá? Não está falando nada, não. As etapas do processo: cadastro, teste comportamental, triagem, avaliações técnicas e comportamentais, entrevista, atração de talentos, entrevista com o gestor, pré-contratação, exame médico e procedimento admissional e contratação. Então, excelente oportunidade para você trabalhar na Azul com todos os benefícios, viagens, vale a pena. E depois você pode migrar para outras posições na empresa, inclusive para o voo. Aí o seu salário vai aumentar e uma série de benefícios, tá, gente? Vale a pena, tá bom? Além da Azul, nós temos também vários postos abertos na Gol. A Gol tem mais de 38 posições para aeroportos, só para aeroportos. No total, a gente tem 120 posições abertas de trabalho na Gol, tá? Só eu perdi a conta aqui de aeroportos. Praticamente aí, em todos os aeroportos do Brasil tem banco de talentos para você se inscrever. Vale a pena? Claro que vale a pena, tá? Os mesmos benefícios da Azul. Então, você que está procurando aí uma posição, trabalho na aviação, com os benefícios de viagem, enfim, vale a pena, e você também depois pode migrar para outras posições, inclusive para o voo. Então, vale muito a pena. É só comentar aqui que eu mando o link das vagas para vocês. Tenham todos uma excelente semana e a gente se vê no próximo Aeronotícias.